Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Estamos aqui. Ricardo, a gente vai falar aqui da separação do governador Paulo Dantas com a Marina Dantas e hoje Marina Sintra, só que sobre o aspecto político. A gente não fala sobre o aspecto familiar, Que é já o que nos interessa, é uma né? É a característica questão nossa. política. A região deles ali, Batalha, na Jorge Doro, aquela região ali, que é a chamada Bacia Leiteira de Alagoas. Então, todos dois são muito fortes ali. A Marina foi prefeita de Batalha. Uhum. Paulo Dantas também, né? Os dois são muito fortes e a união dos dois fazia com que eles dominassem aquela região. Lembrando que nessa última eleição para o governo do estado, o Paulo Dantas contra o Rodrigo Cunha, o Paulo Dantas teve cerca de 83, 86, Foi que deu a 88%. vitória a ele, ali foi Então, o naqueles região do municípios sertão. ali, Né? aquela porcentagem é essa. Uhum. A Marina não só se separou do Paulo, como ela se uniu ao JHC. Isso já foi dado, isso já foi disputado, você já colocou um post disso. Mas eu queria saber justamente isso. Quais as consequências políticas que a gente vai ter? Vai ser a primeira eleição com eles separados agora. Quais as consequências políticas dessa separação? Pois é, Carlinhos. Em primeiro lugar, você colocou muito bem, consequências políticas, né? Porque é o que nos interessa mesmo. Eu recebi muita informação, né, por esses dias sobre esse embate. Vou repetir, a parte política foi o que me interessou. Eu não toquei nem toco nas questões de natureza pessoal, familiares, porque não me interessa. E não é só com ele, não. Com ninguém. Quando eu trato de uma questão familiar, por exemplo, desculpe voltar ao tema do Renan Filho com uma esposa, porque ele colocou a esposa lá no Tribunal de Contas, ali fez parte da negociação com o Marcelo Vitor. Mas vamos lá. Uma briga política pode ser só uma briga política, mesmo que familiar? Ciro Gomes e Cid Gomes. Né? Claro que eles terminaram rompendo pessoalmente, era inevitável, porque quando o poder passa a ser a coisa mais importante, evidentemente, os laços familiares de amizade ou de afeto deixam de existir. O que passa a valer é a questão política. E você também pontuou muito bem. A Marina Sintra é uma liderança política no sertão. E tem dois outros irmãos, um é prefeito, o outro foi candidato a prefeito, perdeu a eleição, mas que são lideranças importantes. Eu não sei quem fica com ela numa eleição aqui no estado de Alagoas, mas parece que o prefeito, o Teobaldo, né, fica com o Paulo Dantas. Eles têm uma ligação hoje muito próxima, né? E às vezes pode ir até além da questão de natureza política, mas isso é uma questão lá deles. Mas a questão fundamental é a gente ver o rumo que isso estava tomando. Eu saí do noticiário sobre isso, quando o trato é exclusivamente em relação às questões de natureza política. Só lembrando que, por exemplo, o JHC, né? JHC, ele é, enfim, é um garoto, né, de rede social, mas é um sujeito que tem atina para algumas coisas. Ele viu que esse é um assunto delicado demais para estar envolvido no embate político. O que fez ele? 2 ou 3 pessoas demitidas pelo Paulo Dantas ligadas à Marina Sintra. Ele colocou essas pessoas na prefeitura, mas até hoje, até agora, a gente está gravando, ele não teve uma reunião com ela. Ela está querendo essa reunião com ele para definir o futuro político, repito, né? Mas aí não tiveram esse encontro no tete a tete, como diria um ex-governador de Alagoas, no TT a TT, né? Eles não tiveram esse encontro político para definir efetivamente o que vai ser. Ela pode ajudar a JHC no interior? Pode. Repito, ela é uma liderança política e pode ter um dos irmãos com ela numa disputa ao governo do Estado. E pode ter até o outro, né, numa perspectiva, né, de poder. Perspectiva de poder também é importante, né? Se você tem chances efetivas de chegar ao principal cargo do executivo, obviamente você é uma expectativa de poder. E é o caso. JHC tem evitado esse encontro, pelo menos até agora, repito, a gente está gravando aqui nessa quarta-feira, né, dia 10, né, de dezembro, e até agora eles não tiveram esse encontro. Nos últimos dias, veja que coisa lamentável. Daí eu justifico, inclusive, a minha saída do tema, né? Definitiva no que se refere ao embate específico
Paulo Dantas e Marina Sintra. Entra um festival de baixaria. Entram outros. O entorno, nessas horas, é o que tem de pior. Gente, não tem jeito. O poder atrai gente muito baixa. É impressionante. Eu vi... Isso é a história da humanidade. Eu não estou falando aqui Alagoas ou Maceió. Não. Em geral, aonde há poder, há uma atração irresistível para esse tipo de gente baixa que se alimenta ali das sobras do poder, né? E nesses embates cumpre um papel, entre aspas, de protagonismo, como xingando o outro lado, né? Veja só, se você tem, e é o caso, alguém que seja uma autoridade pública, o Sarney falava em liturgia do cargo, não sei se você lembra, né? Que era o comportamento que deve ter uma autoridade, seja ela qual for, em decorrência do exercício desse poder. Se você mistura isso com embates de rua, discussões de beco, essa linguagem rasteira, alguma coisa está muito errada. Você não aprendeu a ser aquilo que você precisa ser se você ocupa efetivamente um cargo político, um cargo de poder. E vai essa gente do entorno, né? Começa a bater boca, puxar para baixo, né, esse tema. E quem está ali no poder, gente, um governador, não estou dizendo que o Paulo se contaminou por isso, não. Eu espero que não, diga-se passagem. Não vi nenhuma manifestação dele, Paulo Dantas, em relação a isso. Ótimo. Que ele preserve isso, que bom que ele entenda, como fez na época, né, do Luiz Dantas, né? O Luiz Dantas. Eu ficava constrangido quando ia tratar da questão do Luiz Dantas durante a campanha, não deixei de dar informação, mas assim, sem alimentar essa discussão de que um pai se um pai condena um filho, imagina. Não, eu sei lá como é a relação. Essas coisas de família são muito complicadas. Completamente. Né? Eu sei, por exemplo, falando aqui, não faz muito tempo, do caso do Bolsonaro e do filho, um filho mandar um pai, entre aspas, né? Enfim, aquela história do Eduardo Bolsonaro com o pai. Isso para mim é impensável. Eu fui criado num ambiente, se tem amor nesse ambiente, pode parecer uma visão idealista, né? Mas se tem amor, nunca se chega a esse ponto. Respeito. Amor e respeito se alimentam. O amor se alimenta do respeito e o respeito se alimenta do amor. Por favor, a quem acha que isso é uma bobagem, que isso é uma visão moralista, me perdoe, é a visão que eu tenho de família e de mundo. Não imagino, vou repetir, que um filho meu, ou eu, em relação ao filho meu, nos tratemos daquela maneira, ou de outras maneiras, enfim, um acusando o outro. Não imagino isso. Mas assim, não quero ser exemplo para ninguém, porque eu não sou exemplo para ninguém. O meu exemplo que sirva de alguma forma para os meus filhos. E só, se servir e se efetivamente eles acharem justo, né, me terem como exemplo de alguns tipos de comportamento, ótimo. Se não, fracassei. E na vida a gente está para fracassar também, né? Está para acertar e para fracassar. Mas em tempos de rede social, quando você tem, né, as manifestações do entorno desses personagens, quem é que aparece? Essa turma que puxa para baixo. Gente, às vezes é uma questão de educação doméstica. A gente falou muito, eu acredito muito em educação doméstica. Quando eu vejo essa turma falar, né, Deus, pátria, família. Gente, eu tenho um respeito imenso por essa instituição chamada família, e tenho mesmo. Daí, vejo o tamanho da hipocrisia, né, dos bolsonaros. Né? Eles falam tanto nisso e um filho mandando o pai. Eu estou misturando esses temas todos para dizer que são questões que devem ser vistas do ponto de vista político. Famílias disfuncionais a gente tem em qualquer lugar do mundo. Quando essas famílias disfuncionais estão na atividade política, termina aparecendo exatamente onde não deve, que é na história política. Paulo Dantas e Marina Sintra são duas pessoas. Eles foram um casal, deixaram de sê-lo. É uma opção da vida. Não vou entrar aqui na discussão do que aconteceu, do que não aconteceu, não me interessa. Não me interessa. Agora, acho que o entorno
desses personagens precisam, o entorno precisa entender que quanto mais eles puxarem essa briga, vão puxar para baixo, não vão elevá-la. E aprendam, né, de alguma forma, que o respeito se dá também pelo silêncio. Vou fazer essa observação aqui. O Paulo tem tido esse comportamento de silêncio. Ótimo. Como teve em relação ao pai. Né? Não me interessa o que houve entre ele e o pai dele para chegar a tal ponto, nem o que houve entre ele e a Marina para chegar a tal ponto. Agora, você ter esse entorno estimulando e puxando para baixo, como se não... Engraçado, tinha uma música que o Júnior cantava, né? Que era um poema que ele musicou, Fundo do Poço Sem Fundo. Parece que esse é o fundo do poço sem fundo. Tomara que não seja. Pois é, eu vou um pouquinho mais além. O entorno, pegando uma fala sua. Uma coisa é um entorno, aquelas pessoas seguradoras de mala, o influência, né? o baixo clero. Outra coisa é um entorno com um cargo público importante. Ah, não me fale assim. Então, eu só tô assim, eu sei, isso é pior. Eu acho isso absolutamente desprezível. Aí eu volto à história da liturgia do cargo. Pronto, você dá um exemplo interessante sobre isso, liturgia do cargo. É preciso saber exercer um cargo público. Principalmente se esse cargo público tem e traz possibilidade ou o exercício do poder. É muito ruim. Aí, obviamente, não sei, não vou avaliar porque eu não conheço. É um problema de educação doméstica ou um problema de falta de compreensão de que é preciso ser humilde e respeitoso se você é poderoso. Como a internet imbeciliza as pessoas. Completamente. Mas, olha, me desculpe, imbeciliza. Imbeciliza imbecil. É verdade. Isso é verdade. Ricardo, então vamos lá para a dica cultural, né? Uhum. Isso aí é uma questão, eu acho muito interessante isso, a gente vai ter que ver no ano que vem, politicamente, como isso vai se dar. Eu não tenho dúvida, se o JHC for candidato e a Marina Sintra apoiá-lo, claro que ele põe um braço aonde ele não tinha um dedo. Exatamente. Né? Que é na região do Sertão. Obviamente, isso pode fazer diferença? Pode. Lógico. A depender, né, do nível de acirramento, né, da disputa eleitoral, supondo que será ele versus Renan Filho, isso pode fazer a diferença. Se você lembrar, o Rodrigo Cunha perdeu por muito pouco, e perdeu basicamente pela votação que o Paulo teve no Sertão. Né? Tem um amigo meu que dizia que 90-10 é diferente de 70-30. Pois é. Se o Rodrigo tivesse os 30, ele não precisava ganhar no Sertão. Exatamente. Mas os 30, ele poderia ganhar a eleição, mas ele teve 10. Então, pois é. Não é brincadeira, não. Não. Você tem ali, engraçado, no caso do... Eu acompanho isso há muito tempo, desde final da década de 1970. Eu sou antigo, né? Sou quase um setentão, né? E a família do Paulo controlava aquela região de batalha, né? Ainda tem um controle muito intenso. O Coronel Dantas Rodrigues, né? O avô dele. Zé Miguel, né? Isso. Que eu conheci pessoalmente. Enfim, estou falando desses personagens que são icônicos, né? O Elísio Maia rivalizava com o Coronel Dantas Rodrigues. Eles se respeitavam ao modo deles naquela linguagem, na cultura do sertão. Você não entra no meu território, eu não entro no seu território. Porque se não houvesse esse acordo tácito, eu acho que as consequências podiam ser piores. Porque era a cultura deles, dos velhos coronéis. Engraçado a gente vir aqui falando sobre o Hugo Mota, né? O Hugo Mota vem dessa descendência interiorana lá, aquela brabeza dele de botar o segurança do Congresso, que chamam de polícia legislativa, que não é nada de polícia, aquilo lá é invenção, né? É polícia, são os caras que são treinados para atos de repressão, de violência, treinados como policiais, especificamente para aquilo. Não tem nada de policial, são seguranças. Podia ser uma empresa privada ali fazendo aquele trabalho. E é uma gente que ganha muito, viu? E são escolhidos. Aí o Hugo Mota mostra a valentia dele. Homem fraco, né, rapaz? Que sujeito fraco. Aliás, e a gente discutia isso muito rapidamente, quem é, na sua opinião, a referência moral hoje da Câmara Federal ou do Senado? Me cite. Não dá. A gente grava um dia depois do episódio da Câmara que o Glauber
tomou a cadeira, que eles gravaram o negócio da dosimetria, que expulsaram a imprensa da Câmara. Que isso não, aquele episódio de desligar as câmeras, né, da TV Câmara, né, aquilo é coisa da ditadura, porque na época não tinha, né? É isso mesmo. A ditadura faria. Quem fez? Esse personagem, ele faz uma carinha de mal, né? De brabo, assim, valente. Aí tem aquela história do Bezerra da Silva, não vou cantar não, mas é um samba que ele fez. Você com o revólver na mão, um bicho feroz, né? Isso aí. O pessoal conhece isso aí. Então já vou fazer o link do Bezerra com a dica cultural. Quer dizer, não tem nada a ver, mas é cultura do mesmo jeito. Eu sou um aficionado por filmes de guerra, eu gosto da estética, eu gosto da linguagem, dessa questão do heroísmo, eu cresci com isso, né? Mas aqui, da Ponte do Rio Coei aos filmes mais modernos. Você torcia pelo exército americano contra os índios, né? A Ponte do Rio Coei, Mas no caso desse filme que eu vou falar agora, o Platoon, ele fala de um tema que eu gosto muito, que é dos horrores da guerra. Como a guerra, ela acaba com as pessoas, como é uma coisa horrível. A gente, às vezes, glorifica essa questão da guerra, mas a guerra ela é terrível em todos os aspectos. Ela é o último recurso e não devia ser nunca usado, né? E como uma pessoa normal, ela consegue enlouquecer completamente, mesmo com pouquíssimo tempo que ela passa ali naquele fronte de guerra. Estou falando de Platoon, filme de 1986, no filme do Oliver Stone. Acho que o melhor filme do Oliver Stone. Depois o Oliver Stone também não fez grandes coisas, mas Platoon é um grande filme. Ele prometeu e não entregou, né? Foi, exatamente. Foi ali, né? Platoon é de 86, ganhou o Oscar, né? Se bem que o Oscar não é grande coisa. E chegou à Netflix. Por isso que eu estou falando agora, ela está disponível no stream. Platoon nunca teve disponível às pessoas. E o Netflix hoje tem o que, para mim, eu vou levantar essa polêmica, os 3 melhores filmes de guerra que eu acho, que é Platoon, do Oliver Stone, o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, o Coppola, de 79, e o Nascido para Matar, que é maravilhoso, do Stanley Kubrick. Nossa, que ele fala do treinamento cruel. De como... como você constrói e fabrica um assassino, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, Platoon é a minha dica cultural. Se você puder ver os outros 2 também, seria sensacional. Já vi os 3. Eu confesso a você, o meu preferido aqui é o Apocalipse. Apesar de que eu lembro que o Nascido para Matar, que eu já vi também umas 2 vezes, aquilo me chocava, né? Naquele treinamento. Você lembra daquele personagem? Que era um gordinho, né? Exatamente. Nossa, como é duro aquilo. É duro, difícil, né? Então o cara vai de tal forma endurecendo, né? E matando a própria alma, né? A capacidade de empatia, que você se torna um assassino frio. É isso. E a partir dali, eu digo isso, eu acredito nisso. Se você matar um, a chance de matar o segundo é muito maior. Para mim, fora situações absolutamente particulares, não há ex-assassino. Uma vez assassino, sempre assassino. Eu uso essa frase, às vezes, numa discussão até política. Eu não gosto de gente que mata gente. Porque gente que mata gente, que matou uma vez, tem uma chance imensa de matar uma segunda. Eu, por exemplo, já disse, me desculpe estar discorrendo sobre isso aqui, não, mas é importante. Mas quando eu falo em pena para quem matou, homicídio qualificado, não tem pena capaz de justificar, enfim, esse tipo de morte. Então, se o cara é condenado a 30, que cumpra os 30. Como na Noruega, né? Nos países nórdicos, né? Se você for condenado a 25 anos, por exemplo, na Noruega, 21. É 21 que é a pena máxima. Você cumpre os 21 anos. Então, essa história de progressão de pena para assassino, me perdoe, mas eu não acho, não é nem como castigo. É porque você imagine a família que perde um ente querido, assassinado por um personagem, seja ele poderoso ou não, e encontrar na rua depois o assassino. Isso é a história que corre muito. Eu ficaria com Apocalipse. Na rua ou nome de rua. Pois é, exatamente. Às vezes até isso, nome de rua, até você lembrou bem. Eu gosto de filmes de guerra que contam
pequenas histórias. Eu não gosto da guerra propriamente, Sim, a questão sim, de sim. batalha que o pessoal gosta. Eu não gosto, não. Mas, por exemplo, A Chave de Sara é um filme de guerra. A Escolha de Sofia. Incêndios são filmes de histórias que acontecem durante a guerra que, para mim, revelam muito mais da crueldade da guerra do que propriamente os filmes em que soldado mata soldado, etc. Então, enfim. É isso. Mas vamos lá. A minha sugestão de leitura, semana passada eu estava vendo, foi o Sagan, né? E essa semana aqui, Neandertal, nosso irmão, uma breve história do homem. O Neandertal, muitas vezes, é a imagem que se tem do Neandertal, né? Do homem da caverna, né? Grosseiro, traços grosseiros. E eles, de fato, né? Lábios grossos, nariz proeminente, a famosa porronca, né? Igual a minha, até um pouco maior do que a minha. Mas esses, por exemplo, eram louros ou ruivos de olhos verdes. E tinha uma cultura que era muito similar à cultura dos sapiens. Esse livro aqui é escrito por um jornalista, François Savatier, a partir de entrevistas que ele fez com Sylvana Condemi, que é uma paleontóloga francesa que passou a vida. Esse livro aqui é de 2016. Ela passou a vida, acho que está viva ainda, estudando os neandertais. E são surpreendentes pelos avanços culturais. Tem muitas dúvidas sobre eles, efetivamente, mas a construção de instrumentos tecnológicos, o que é possível, estou falando há 45 mil anos, né? E eles conseguiram muito proximamente o que era o Homo sapiens, que vem, né, da África, passando pela Ásia ou chegando à Eurásia. E o Neandertal, ele é o chamado homem do frio da Europa. Ele não surge na Europa, mas ele se adapta à Europa, e há uma discussão se, paulatinamente, o tipo físico deles era mais baixo, mais forte, né? Não ajudava a adaptação ao frio. E, de fato, conta a história do que se conhece até hoje, né? E é muito interessante, né? Porque são pesquisas, gente, às vezes o cara passa 10 anos ali vendo uma pecinha, né? Um pedaço de osso para chegar a uma conclusão, né? Biológica. E isso é ciência, né? Ciência é paciência, né? Ciência é paciência. E chega-se à conclusão de que os neandertais, eles não desapareceram apenas, e houve, claro, a concorrência, né, com os sapiens pelo alimento. Sempre acontece, né? Qualquer espécie, ela some porque ela encontra um competidor que é mais competente, para se adaptar àquele ambiente. E os sapiens se adaptaram muito mais rapidamente, se reproduziram muito mais. É engraçado. Ele conta aqui, e é uma conclusão da pesquisa da Sylvana Condemi, que houve o cruzamento entre o Neandertal e o Homo sapiens. Tanto que, na Europa, considera-se que de 1 a 4% dos genes dos europeus são de origem neandertal. Isso, mas por que, enfim, eles não sobreviveram, os sapiens? Entre outras coisas, a concorrência no ambiente, por alimentação inclusive, até porque o Neandertal ele consumia muito mais proteína, né, do que os sapiens. O cérebro do mesmo tamanho, né? E é engraçado, são 2 observações. E eu não sabia quando eu vi esse livro. Eu reli esse livro recentemente. O queixo ósseo é uma exclusividade do Homo sapiens. Eles não tinham queixo ósseo. Tem mandíbula, mas não tinham o quê? Isso aqui, ó. Eles não tinham. Né? A cabeça alongada, feita bola de futebol americano. Então, são traços. E você vê muita gente parecida por aí, né? Que, obviamente, não acontece ao acaso. Mas essa mistura se dava como? Essa fusão dos sapiens com o Neandertal. A fêmea Neandertal, ela absorvia o cromossomo Y. Quem lembrar das aulas de biologia da época de colégio, né? Ela absorvia o cromossomo Y dos sapiens, e esse cruzamento era perfeito, gerava filho. Mas eis o que é surpreendente, que ela chega na pesquisa dela, que o cromossomo Y do Neandertal era rejeitado pela fêmea dos sapiens. Não se sabe exatamente por quê, mas fato é que não se encontra, por exemplo,
nesses, entre aspas, descendentes de sapiens neandertais, cromossomo Y do Neandertal. Então, obviamente, a partir da pesquisa de fósseis, são dezenas, centenas, chega-se à conclusão de que esse cruzamento ele se deu do macho sapiens com a fêmea Neandertal, quando aconteceu. É muito legal. Esse filme aqui, esse livro, ele é empolgante demais. Eu digo, eu reli recentemente, né, um livro que eu tinha lido há 8, 9 anos, resolvi relê-lo. Estou numa fase, né? Que é uma fase bem da velhice mesmo, já disse, bem Nelson Rodrigues, né? Releio. E eu reli esse livro e confesso, estou adorando. Estou até dando de presente também a um amigo muito querido, de presente de Natal. Que legal. Ricardo, grande abraço. Só então. tinha um, viu? É. Ah, mas estou dizendo, só tinha um. Grande abraço, então. Um abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima semana.